Será que a beleza realmente importa? Até que ponto e até onde nós devemos buscar a beleza e tentar enxergar a beleza nas coisas? Será que somente o belo, em seu sentido máximo, é necessário ser buscado e falado pelo ser humano? Ou será que a própria beleza precisa de algo mais para poder se sustentar, para poder existir? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vem cá para a gente pensar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo Nicésar aqui do canal Antrofilosofia. E eu vou começar esse vídeo trazendo uma novidade, que parte do assunto que eu vou tratar aqui hoje, eu publiquei um texto no site sobre ele, tá certo? Um dos textos que eu me baseei para poder falar sobre é uma passagem em um dos livros que eu gosto bastante para falar sobre estética e arte, dessa introdução. Como vocês já sabem, todos os links nas nossas redes sociais, do nosso site, do nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Então sempre que tiver publicações no site, ou publicações aqui no YouTube, eu vou estar compartilhando no Instagram, vou estar compartilhando no grupo do Telegram. Então caso você tenha interesse em participar, é só aceder o link, tá certo? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. No último vídeo que eu gravei aqui no canal, eu estava falando um pouco sobre a beleza, sobre a questão do feio, sobre existir uma graduação entre aquilo que é feio e aquilo que é belo, e portanto existem vários graus entre uma ponta e outra. Mas assistindo de novo o vídeo, eu comecei a perceber que tinham coisas que eu queria falar que eu acabei não abordando. Eu acabei não concluindo certas questões que eu acho que seriam importantes concluir. E portanto esse vídeo, ele, embora seja uma continuação direta do vídeo anterior, ele também se sustenta por si só. Portanto, se você não assistiu o primeiro vídeo, aconselho que assista. Mas se você não assistiu e não quiser assistir agora, pode continuar que realmente não vai fazer muita diferença. E por que eu acho que ficou pontas soltas? Porque a partir do momento que eu falo sobre a beleza, falo sobre o belo, é normal que as pessoas partam do pressuposto de que eu esteja defendendo a beleza acima de tudo, o belo acima de tudo. E não é necessariamente assim. Como eu falei nesse vídeo, entre aquilo que é feio e aquilo que é belo, existem graus de feiura, até alcançarmos aquela beleza, digamos, suprema. Mas tem uma frase que Scruton coloca naquele livro Beleza, que eu sempre cito aqui, que eu gosto bastante, que é justamente voltado para o equilíbrio urbanístico. Quando você vai falar de urbanismo e da criação urbanística numa cidade, você não pensa apenas em criar edifícios, digamos assim, com belezas supremas. Você precisa que toda a conjuntura urbanística esteja em equilíbrio. Então, você pega uma cidade como São Paulo, que é uma selva de pedra, literalmente. Aquilo é muito feio, em vários aspectos. Você pode tentar analisar a beleza aqui com um olhar mais utilitário e dizer que aquelas construções são belas porque satisfazem o motivo pelo qual elas foram criadas, ou você pode simplesmente olhar, como eu tento olhar, através da estética. Porque por mais que a arquitetura tenha uma função, é importantíssimo que a estética não seja deixada de lado. É importantíssimo que exista uma harmonia nas coisas, para que ela gere harmonia para o próprio ser humano. E no fundo a gente gosta disso. Você não precisa pensar muito para perceber que a gente gosta de coisas bonitas. A gente gosta de viajar e ver uma arquitetura diferente, prédios bonitos, cidades bem construídas. Mas ao mesmo tempo, dentro dessas cidades bem construídas, nós temos elementos que são extremamente belos e outros nem tanto assim. E por isso é importante lembrar que de um lado nós temos a beleza, do outro a feiura. Mas esses dois, no fundo, são duas faces de uma mesma moeda. Então, sempre que nós temos polos opostos, a gente tem que ter a noção de que um não existe sem o outro. Não existe belo sem existir o feio que o delimite. E não existe feio sem existir o belo. Então, a beleza, ela precisa de coisas menos belas para sobreviver. E isso agrada a nossa vista. Isso agrada quando a gente vai numa cidade e a gente se depara com uma igreja suntuosa no meio de ruas singelas. Porque as ruas serem singelas faz com que a imponência da beleza se sobressaia. Então, dentro desse contexto, a gente tem que lembrar que a arte, ela existe dentro da vida. E, para mim, a vida é muito mais importante do que a arte. E, portanto, a partir do momento que você tem várias construções artísticas, elas de alguma forma precisam se equilibrar. Nunca viver entre os extremos. Viver entre os extremos é sempre um problema. Você conseguir o equilíbrio do meio é muito importante. E é engraçado porque a partir do momento que você para pensar que
um lado não existe sem o outro, você começa a perceber que eles são interdependentes. Então, se você leva isso para uma outra área, esquecendo a arte por alguns segundos, e você leva isso para a política, você percebe que não existe esquerda sem direita. A direita, ela precisa da esquerda para poder existir. Portanto, não pense que se você é de esquerda ou se você é de direita, e você vai na rua e diz, nossa, eu quero que o outro lado não tenha voz, eu quero que o outro lado não exista. Isso é burrice. É burrice simplesmente porque o próprio lado que você clama defender, ele precisa do oposto para poder existir. Nós não teríamos o presidente que nós temos hoje, no Brasil, se nós não tivéssemos tido o presidente que veio antes. E nós também não teríamos tido o presidente que tivemos antes, se não fosse o antecessor. É como se, externamente, todos fossem inimigos, mas nos bastidores, todos são amantes. Eles precisam um do outro. E quando você volta agora para coisas mais importantes do que essa política vulgarizada, no caso, a arte, você volta para a arte, você percebe que a beleza precisa da feiura também. O belo e o feio, quando harmonizados, produzem coisas maravilhosas. Vocês lembram desse vídeo que eu fiz aqui, falando sobre como enxergar a arte? Eu dei o exemplo da Vênus de Botticelli. A Vênus de Botticelli possui elementos de feiura dentro dela, mas está tão bem equilibrado que a feiura é sublimada, ao ponto de nós termos uma obra maravilhosa. Nós temos uma obra divina quase. Por isso eu quis fazer esse vídeo, porque eu acho que quem fala muito somente do belo se perde de alguma forma. Isso é uma opinião que eu estou dando aqui, mas não é só minha. Você pega o Scruton, Croce, e eu acho que é o próprio Humberto Eco, agora eu não estou lembrando se ele também comenta algo do gênero, mas é algo simples. Porque aquelas pessoas que são chatas e pregam pela beleza acima de tudo o tempo inteiro, elas esquecem disso. E elas agem como, até o exemplo que ele usa no livro, elas agem como os, como aqueles religiosos chatos, fanáticos, como os militantes políticos agem para defender o seu ladinho político e assim por diante. É muito chato isso. E é muito errado também, porque você acaba deixando a própria beleza de lado. Você acaba abandonando o equilíbrio da própria vida. Justamente porque a contemplação da beleza, ela provém de um interesse desinteressado. Tem uma parte no livro de Scruton que ele fala sobre o interesse desinteressado através do pensamento de Kant. E foi justamente esse texto que eu retirei e publiquei no site, tá certo? Para que vocês possam ter acesso, para que vocês possam ler. E basicamente fala sobre o como o ser humano possui interesses na vida. E o interesse ele se reveste de várias formas, às vezes através do desejo e às vezes através de um interesse desinteressado, e que é justamente o caso da arte. Nós podemos consumir arte de várias formas. Nós podemos consumir arte como forma de terapia. Nós podemos consumir arte como uma forma de satisfazer um interesse pessoal para além da própria arte. Nós podemos usar um poema para conquistar alguém, mas ainda assim você está usando fins diversos da arte. Então, a beleza maior nessa contemplação consiste justamente em você consumir a arte pela própria arte. E aí sim você vai contemplar. Você não vai estar usando a arte como um meio para atingir um fim diverso, mas a arte como um fim em si mesmo. É como se você estivesse deixando os seus desejos pessoais e o seu egoísmo de lado para tentar alcançar algo para além disso. Para tentar alcançar algo que satisfaça um interesse, digamos, até mesmo coletivo, de certa forma. Então, quando você genuinamente gosta de alguma obra de arte, você a consome simplesmente pelo seu cariz estético, pela contemplação que ela vai te proporcionar. E por isso é um interesse desinteressado, porque você tem um interesse contemplativo, mas ainda assim você não busca algo além disso. Você não busca algo além da arte, você não usa a arte como um meio para atingir um fim diverso. É engraçado que isso também pode ser usado para o ser humano, tá? Kant, na verdade, quando está falando sobre direito especificamente, ele fala que o ser humano não o ser humano não deve ser tratado como um meio para algo, mas como um fim em si mesmo. Mas isso aí são outras questões e não vou entrar nesse assunto. E, portanto, o intuito desse vídeo que eu estou gravando hoje é justamente estabelecer a importância desse equilíbrio nas coisas, a importância de nós enxergarmos a beleza, e sim, enxergarmos a qualidade na arte, mas também saber que existe algo mais, existe algo além.
Como eu disse mais no início do vídeo, existe algo para além da arte, que importa, que para mim é mais importante do que a arte. E esse algo é a própria vida. Portanto, a vida, ela é como uma tapeçaria. A gente enxerga a parte de trás dela. E é aquela toda feia, fios soltos e não faz sentido nenhum. Se a gente fosse capaz de olhar aquele outro lado do tapete, a gente perceberia o quão bela ela é, o quão equilibrada ela é. Então talvez precise sim existir coisas feias para que na conjuntura total da construção artística geral exista esse equilíbrio, existe essa evolução. Não é à toa que eu falo sempre para nós nos importarmos em conhecer a tradição artística que existe, que existiu antes de nós e que está sendo criada por nós até hoje, que vem sendo criada por nós até hoje. Porque a tradição ela é evolutiva. Nessa tradição artística, você vai encontrar coisas belíssimas, outras não tão belas assim, e você vai começar a perceber aquilo que você gosta mais, que você gosta menos, aquilo que tem mais qualidade, tem menos qualidade. E você vai, através dessa análise histórica, observar a história na própria fonte e assim criar um repertório próprio e assim retirar as suas próprias conclusões sobre a arte, nesse caso específico. Então, olha, eu espero que eu tenha fechado algumas pontas que eu deixei abertas nesse vídeo anterior. Espero que vocês tenham gostado disso. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, aconselho que assista. Por mais que este vídeo de agora sobreviva sozinho, ainda assim ele é uma continuação, tá certo? E é isso, olha. Deixa o like no vídeo, comente para saber o que é que vocês estão achando. Compartilhe, que é importantíssimo. A página está crescendo de um jeito muito legal. Estou gostando bastante disso. E é importante que vocês compartilhem, tá certo? E vão ler o texto. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!